Olá, empreendedoras! Estamos aqui hoje com mais uma live. Você sabe a diferença entre aprender e adquirir inglês? Bom, eu sou a Jaque Camilo e eu ajudo mulheres empreendedoras a aprender inglês. E uma coisa importante que eu tô aqui falando sobre inglês, fazendo lives e ensinando algumas coisas, já tem um determinado tempo. Já tem mais de um ano aí. Na verdade, eu comecei mesmo, tem aí cerca de quase 3 anos, né? Mas eu já estou consistentemente aí, mais de um ano aqui. Só que às vezes eu percebo que algumas pessoas não entendem bem o que é que eu ensino, o que é que eu falo, o que é que eu faço. Então, eu vim aqui para explicar esse conceito sobre a diferença de aprender e adquirir inglês. Você já ouviu falar nisso? Se existe diferença? Como assim, Jaque? Não sei nem o que é adquirir inglês. Você tem essa dúvida? Se você não sabe nem o que é isso, escreve aqui para mim, para eu ir sabendo, tá? Antes disso, então, eu queria explicar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a minha jornada aí. Eu aprendi inglês nos métodos mais tradicionais, tá? E eu aprendi a ensinar inglês da mesma forma que eu aprendi. E eu ensinei inglês muito tempo pela forma tradicional, por muitos anos, tá? Sei lá, por cerca de 8 anos, eu aprendi inglês. Eu não gosto bem de falar, aprendi inglês. Vou falar sobre isso, inclusive. Mas vamos falar assim, daqui a pouco eu explico. E aí, eu terminei o curso de inglês, vamos dizer assim, depois de 5 anos, 8 anos mais ou menos aí, ensinando das formas mais tradicionais, até que eu comecei a questionar os métodos mais tradicionais, a forma que eu sempre ensinei. Por que eu comecei a questionar? Porque eu comecei a dar umas aulas particulares e eu comecei a sentir, foi nas aulas particulares que me despertou, que eu comecei algumas coisas começaram a me incomodar. Parecia que alguns alunos não andavam, sabe? E eu tendia a, vamos dizer assim, culpabilizar os alunos. Falar, não, aluno que é preguiçoso, entendeu? Que não quer fazer o que precisa ser feito. Mas eu não queria aceitar isso, só jogar culpa para o aluno. Eu queria me sentir responsável pelo aprendizado do aluno também, porque eu acho que é uma via de mão dupla, né? O aluno tem a sua responsabilidade, mas o professor também. Então, eu comecei a pesquisar métodos diferentes de aprendizado de inglês, de idiomas em geral e de inglês, e eu comecei a prestar atenção, observar. Então eu pensava, poxa, quem é que se dá bem em inglês? Deixa eu ver, os alunos que se dão bem em inglês, será que tem um padrão para os alunos que conseguem se comunicar, conseguem entender inglês, conseguem se comunicar, né? E existe algum padrão para os alunos que não conseguem? O que eles deixam de fazer? E aqueles que conseguem, o que eles fazem? E fui identificando esses padrões e pesquisando e tentando achar aí alguma coisa que conectava. Achei uma coisa que fez sentido para mim, que eu já vou comentar aqui nessa live. E desde abril do ano passado, eu venho testando consistentemente isso nas minhas aulas particulares e nas minhas aulas presenciais aqui em Santos, certo? E desde então eu venho aqui online trazendo esses conceitos que eu venho aprendendo, venho testando e que tem dado muito certo, tá bom? Um dos principais conceitos tem a ver com adquirir um idioma. E quem traz esse conceito é um camarada chamado Stephen Krashen. Stephen Krashen, ele é um linguístico, um estudioso, um professor aí. Eu não vou lembrar o ano, tá? Mas já é um pouquinho antigo. E ele fez um pesquisador, né? E ele escreveu alguns livros falando sobre a aquisição de um idioma, né? Então ele diz assim que a gente não aprende o idioma, que a gente adquire. Mas já qual a diferença entre aprender e adquirir? Gente, olha só, hoje eu tô 100% no zóio, entendeu? Hoje eu vim aqui trazer coisa científica mesmo, que é para deixar bem claro o que é que eu estou fazendo aqui, para deixar bem claro a diferença do que é que eu ensino hoje e do que é que eu ensinava antes, porque às vezes você que está aqui é uma aluna minha que já teve comigo antes, entendeu? Já me viu antes, já teve aula comigo, tá? Então é para você entender a diferença.
E para quem aqui também está me conhecendo agora, entender a diferença do que tem aí dos métodos mais tradicionais, tá bom? Então, assim, ó, tem aqui meu caderninho, eu vou pegar isso aqui, eu vou ler mesmo, hoje eu vou ler, tá? Mas de uma forma aqui, explicando, né, mais tranquila no nosso bate-papo aqui na live, tá? Então, lá. Então, Stephen Krashen, ele fala sobre the input hypothesis. Então, a hipótese do input. Gente, eu vou responder essa pergunta no fim da live. Vocês ficam aqui que eu vou responder. Mas antes eu preciso, assim, explicar com as palavras do nosso amigo Stephen Krashen, né? Porque não sou eu que falo, é ele. Então, tudo que eu venho ensinando é baseado nele. Então, eu preciso que vocês tenham isso bem claro, bem claro. Então, vamos lá, ó. Ele fala assim, ó. Acquisition is a subconscious process, identical in all important ways. Então, vamos aos poucos. Ele fala assim, ó, aquisição é um processo subconsciente, idêntico e does in all important ways. E de todas as formas importantes to the process children utilize in acquiring their first language. Idêntico e de todas as formas ao processo de que as crianças utilizam para adquirir o primeiro idioma. Tá? Isso que ele está falando aqui, que a aquisição é um processo do subconsciente, igual a criança quando está aprendendo o primeiro idioma. Ó, outra coisa importante, você que está aqui me vendo agora, você quer aprender a falar inglês de uma forma fluente, vou falar também sobre isso um pouquinho, fluente, natural e automática? Então fica aqui, porque o que eu vou explicar aqui tem a ver com isso, tá bom? Você quer que saia assim, ó? Pensou, saiu em inglês. Você quer que aconteça isso com você? Então fica aqui até o final, tá? Ó, então ele tá falando isso, que a aquisição, acquisition, ela é um processo subconsciente idêntico ao processo de como uma criança utiliza para adquirir o primeiro idioma. Ele continua. While learning is a conscious process that results in knowing about language. Então, ele fala, enquanto aprender é um processo consciente que resulta em saber sobre o idioma. Já estou respondendo aqui um pouquinho da pergunta usando as palavras do nosso amigo aqui, Stephen Krashen, tá? Então, aprender é um processo consciente. Adquirir é um processo subconsciente, inconsciente. Vou explicar melhor isso aqui. Continua aqui comigo. Então, olha só. Mas como assim, Jaque? Consciente e inconsciente? Então, geralmente, quando a gente vai... Os métodos mais tradicionais, quando você entra numa escola de inglês, ou enfim, os métodos tradicionais em geral, que você vai ver por aí, você começa conscientemente indo estudar, né? Se a gente for ver o conceito até de aprender, deixa eu ver se eu anotei... Aqui, aprender, ele tem a ver com estudar, né? Então, ele tem a ver com você buscar memorizar algumas coisas, tem a ver com você estudar gramática, pegar o livro lá, fazer exercício de gramática, ver se você está entendendo os tempos verbais e pensar nas regras tem a ver com regras, né? Tem a ver com raciocínio lógico, tá? Os métodos mais tradicionais. Mas será que raciocinar logicamente tem a ver com falar de forma fluida, natural e automática? Será que isso tem relação? O que vocês acham? Vou falando sobre isso. Vou continuar aqui com o nosso amigo Stephen Krashen. O que ele fala aqui, ó? In a recent study using adult subjects, então um estudo recente usando sujeitos adultos, né? É um livro de estudo, então tá bem teórico, bem formal, tá? Mas eu vou explicando aqui para ficar mais claro e simples para você entender. It was reported that focusing on form... Então, ele foi falando, como é que fala? Reportado, né? Eles fizeram um relatório lá, que focar na forma... O que é esse forma? Essa forma? Forma é quando eu foco na forma do idioma. Então, a forma é assim, ó. Como que é uma pergunta no passado? Tem uma ordem lógica. Então, você aprende a forma dessa pergunta no passado.
Primeiro tem o did, depois e depois tem o verbo. E aí você aprende a memorizar essa forma, essa ordem dessa forma. Isso é a forma, quando tem um formato, entendeu? Ok? É isso que ele está explicando aqui. Isso, quando falar de forma, o formato é isso, tá? It was reported that focusing on form took about 30% longer. Então, foi reportado, né? Os relatórios lá disseram que focar na forma levou aproximadamente 30% mais tempo. 30% mais tempo, imagina aí, 30% mais tempo. And resulted in about 14% less information transmitted. E resultou em aproximadamente 14% menos informação transmitida. Então, ou seja, levou mais tempo a pessoa transmitir uma informação ali, menos tempo, 14% less information transmitted. A pessoa conseguiu transmitir menos informação e levou mais tempo para ela fazer isso. Sacou? Foi isso. This may seriously disrupt communication in conversation situations. Essa frase resume aqui. Tá falando aqui, ó. Isso pode seriamente perturbar a comunicação em situações de conversação. Por quê? Imagina que eu quero falar alguma coisa, transmitir aqui informação. Aí eu levo um tempão para passar essa informação e não transmito toda a informação que eu queria passar. É isso que ele está falando. Que quando você foca muito na forma, na gramática, de acordo com o estudo dele, é isso que acontece. Tá sacando? Então vamos lá. The input hypothesis claims that humans acquire language in only one way. Então, a hipótese do input, já vou falar um pouco mais sobre essa palavra input, que eu deveria ter introduzido lá, mas eu vou introduzir daqui a pouco sobre ela. A hipótese do input como é que é claims? Acredita, não, alega, afirma que os humanos adquirem o idioma de uma única forma. In only one way. De uma única forma. By understanding messages or by receiving comprehensible input. Qual que é essa forma? Entendendo mensagens ou recebendo um input compreensível. Deixa eu explicar duas coisas aqui. O input e o que foi falado lá sobre as crianças agora. Deixa eu explicar um pouco aqui do meu jeito. O que é input? Ao pé da letra, input seria entrada, tá? Então, entrada. Então, tem a ver com entrar. Vamos dizer assim, como é que... Ele fala assim, que adquirir, gente, é o inglês entrar na cabeça, tá? E aprender é você parar para estudar e saber sobre o idioma. Você vai conhecer e saber, ter conhecimento sobre um monte de coisa do inglês. Mas isso não necessariamente significa que vai te ajudar efetivamente a você se comunicar. Olha só que contraditório. Porque nas escolas você aprende um monte de coisas sobre o inglês. Você aprende um monte de regra, você aprende um monte de coisas sobre o idioma inglês. Mas isso não significa que te ajuda a você falar fluentemente, naturalmente, de forma automática. E não é isso que a gente quer. Não quer que a gente não quer falar inglês igual a gente fala português. Não é isso que a gente quer? Então, olha só, o que ele falou lá no começo? O que o Steven Krashen falou lá no começo? Ele falou o seguinte, deixa eu dar um oi aqui. Oi, Dri, a Luana tá aqui também. Faltemi, tem pessoal aqui. Que não faz, tem a Letícia, tá me acompanhando. Vai dando um hi quem tá por aí, que de vez em quando dou um oi pra vocês. Estão me acompanhando aqui no raciocínio? Vamos lá. Ó, o que ele falou lá no começo? Ele falou assim que adquirir, né, aquisição do idioma, ela é feita de forma inconsciente, né, através do subconsciente, do mesmo processo que a criança adquiriu o idioma, o primeiro idioma, certo? Vamos pensar aqui, como é que a criança aprende? Né, a Luísa, agora minha filha está com 8 meses, e é legal que a gente pode observar isso de perto. Então,
Porque quando a gente pensa assim, ó, todo mundo quer aprender a conversar em inglês. Aí se eu pergunto assim, o que você precisa para aprender a conversar em inglês? Escreve aqui para mim, o que você acha? O que você precisa para aprender a conversar em inglês? Aí a maioria vai falar, eu preciso aprender a falar. Mas uma criança, ela nasce e começa a falar, é assim que ela aprende? A criança nasce e sai falando assim com todo mundo, é assim? Não. O que a criança faz para poder aprender a falar? Ela, quando nasce, ela escuta, né? Na verdade, já é comprovado que a criança escuta desde a barriga, né? Desde a barriga, ela escuta muito, ok? E a criança começa a demonstrar que ela tá te entendendo. Ela aponta, ela faz com a cabeça, ela fala não, ela fala assim, ela aponta, ela né? Ela demonstra que ela tá entendendo, tá dando uma resposta àquilo, te mostrando que ela tá te entendendo. Pouco a pouco a criança vai imitando sons, não é? E aí ela vai formando uma palavra com a outra. A Luísa tá nessa fase, tá juntando duas. Ela fala, quer água, né? Quero água. É assim que ela fala, quer água. Super bonitinha. E pouco a pouco vai formando as frases e criando o seu próprio repertório. Por que de acho que a gente quer começar a aprender inglês saindo falando? Gente, aprender a falar não começa com você falando. Por quê? Não sei, você tem que escolher, tá bom? Você até pode, mas você tem que escolher. Você quer aprender a falar pegando da sua cabeça o inglês que tem na sua cabeça? Ou você quer aprender a falar pegando o português que está na sua cabeça? Se você começa a falar sem estar habituado a entender o inglês que você escuta, você vai pegar o português que está na sua cabeça. E isso não é falar inglês. Isso é traduzir do português para o inglês o tempo inteiro, pensando em regras, demorando muito e passando pouca informação do que você quer passar, igual Steven Krashen explicou. Tá bom? Então, isso não é uma coisa fluida. Imagina você falar e você ficar pensando, não, peraí, eu vou falar o presente, então eu estou usando o he. Então, peraí, vou falar he, então tem uma regra aqui, que quando é he tem um S. Aí você tá pensando nisso tudo, a pessoa já foi embora, porque você tá tanto tempo pensando, a pessoa já foi embora. Falar fluente não é isso. Não é pensar o tempo inteiro em regra. Vem na sua cabeça, vem, ó, e você fala. E é isso. E como é que faz, então, para vir na cabeça? É mágico, assim? Né? Entra um espírito assim, fala na sua cabeça e você... Não é isso. Você precisa permitir com que o inglês entre na sua cabeça. E como que faz isso? Steven Krashen explica na input hypothesis dele, que é a hipótese do input, de você permitir com que o inglês entre na sua cabeça. Fica aqui comigo que eu vou explicar tudo, você vai entender isso aqui. Então, olha só, o que ele continua falando aqui? Nosso amigo Steven Krashen, que agora hoje eu vou ler para ficar claro para você o que é isso aqui, tá bom? Speaking is a result of acquisition and not its cause. Então, falar é o resultado de adquirir e não a sua causa, tá? Então, não é assim. O que ele tá falando aqui? Resumindo, ele tá falando assim, ó. Você não vai adquirir o idioma falando, tá bom? Você vai falar depois de adquirir o idioma. Resumindo, é isso que ele tá falando aqui, tá? Olha só. Speech cannot be taught directly by emerges on its own. Oh, sorry, calma que eu li errado. De novo. Speech cannot be taught directly, but emerge on its own as a result of building competence via comprehensible input. Então, a fala, ela não pode ser ensinada diretamente, mas ela emerge, ela surge por conta própria, né? On its own, por conta própria, como resultado da competência construída através do comprehensible input, que é essa entrada compreensível, né? Então, o que ele quer dizer aqui, gente? Ele está falando assim que a fala, não dá para você ensinar alguém a falar. Você não se ensina ninguém a falar. É isso que ele está falando. Ninguém ensina ninguém a falar. Eu não vou ensinar você a falar inglês. Não vou te ensinar. Você está achando que eu vou te ensinar a falar inglês? Eu não vou. Ele está falando aqui o seguinte, que
Speech cannot be taught directly. Não dá para ensinar diretamente. But emerges on its own. Mas ela surge, a fala, ela surge por conta própria, tá bom? Como resultado da competência construída do comprehensible input, da entrada compreensível. O que é esse comprehensible input? É quando você busca compreender o que você escuta em inglês. Não é o que eu falei? A criança, ela primeiro escuta e entende. Ela mostra que ela está entendendo. Esse é o primeiro passo. Não é só escutar, se eu pegar aqui uma música, sei lá, japonesa, vai ficar de fundo, não vou entender nada. Não, tem que fazer alguma coisa que vai te ajudar a compreender aquilo que você está escutando, tá? É isso que ele está dizendo, ok? Que a fala é uma consequência disso, de você ter essa competência construída de conseguir ouvir e entender muito do que você escuta, certo? Estão me acompanhando? Estão seguindo aqui o raciocínio, gente? Vamos lá. Fica aqui comigo, que eu vou, de novo, daqui a pouquinho vou comparar com a criança, porque é a base, essa é a base, tá? Se você, o nome, uma das outras teorias dele, que é The Natural Approach, é a abordagem natural, tá? Porque hoje em dia, a maioria dos métodos tradicionais não é um método natural, porque a gente aprende de uma forma que é diferente que a gente aprendeu o primeiro idioma. E ele está falando que é da mesma forma, é isso que ele está falando, é da forma idêntica como a gente aprendeu o primeiro. Então tem que seguir a mesma sequência. A gente não vai aprender só regra de gramática quando a gente entra na escola, gente. Não é isso. Por que a gente quer começar vendo o idioma através das regras? Não, tá? A sequência... Por isso que leva tanto tempo. A sequência não tá certa. Não é essa a sequência, tá? Não quer dizer que você não vai aprender. Você aprende. Porém, eu aprendi com método tradicional. Gente, mas eu levei 5 anos. E eu tô testando. E cada vez eu tô vendo a possibilidade de diminuir pela metade esse tempo, no mínimo, tá? Vamos lá. Deixa eu ver um pouquinho que tem gente falando comigo. A Andressa tá falando assim. É legal quando você vê algo legendado e percebe que a legenda não condiz com o que está falando. Isso aí é outra coisa. Eu vou comentar daqui a pouco, tá, Andressa? Mesmo que não entenda a fala completa. Isso aí, eu vou falar rapidinho. Isso daí é por causa da rapidez que a gente pode ler, né? Isso aí tem a ver com o pessoal que trabalha com tradução e legenda. Porque quando... É do mesmo idioma, não é isso que você está falando? Quando você vê algo legendado e percebe que a legenda não condiz com o que estão falando. Para a legenda em português ou em inglês você está falando? Só para eu saber, que eu já explico já. Quando é a legenda em inglês ou em português. Aí daqui a pouco eu falo já mais sobre isso, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Aí ele fala assim, If input is understood and there is enough of it, the necessary grammar is automatically, vou falar mais assim, automatically provided. Então, se o input, se a centrada, se o que você escuta é entendido, é compreendido, e você tem o suficiente dele na sua cabeça, né? A gramática necessária, ela é automaticamente providenciada, provida. O que é isso aí que ele tá falando? Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Vamos supor que é assim, a Luísa tá aprendendo a falar, né? Aí eu quero que ela fale assim, mãe, eu preciso de água, vamos supor. E aí eu vou chegar assim e vou falar para ela, filha, é o seguinte, existe o verbo precisar, tá bom? O verbo precisar. Aí tem o sujeito, que é o pronome da primeira pessoa, eu. Aí, mas quando você vai usar o pronome da primeira pessoa, eu, com o verbo precisar, você precisa conjugar, mas aí você vai falar no tempo presente do subjuntivo. Então, você precisa, quando, afinal, ao invés de ar, você vai trocar por oi. Você vai falar assim, eu preciso, entendeu agora? Só que tem uma regrinha, entendeu? Porque depois do verbo precisar, você tem que colocar um D. Então, vai ficar assim, eu preciso de, porque tem essa regra, você tem que decorar essa regra, entender que depois de preciso vem de, entendeu? Aí depois você fala o que você quer, eu preciso de água. É assim, gente, que a gente fala com a criança, pelo amor de Deus. Por que então que se ensina inglês desse jeito?
Por que que eu fiz isso tanto tempo? Porque eu não conhecia isso antes. Porque você não conhecia isso antes? Que provavelmente quem está ensinando inglês hoje e quem está aprendendo inglês não conheceu o nosso amigo, camarada Stephen Crash, amado, idolatrado, que está ajudando o nosso Brasil todinho aqui, quem está conhecendo e o mundo inteiro a aprender inglês de uma forma mais natural e passar aí a fala automática, tá? Então é o seguinte, não faz sentido. Ele tá falando o quê? Se eu vou lá e falo pra Luísa, né? Ó, Luísa, ó, sei lá, que nem eu falo, quer, filha? Você quer água, né? Ela vai repetir. Conforme ela for crescendo, ela provavelmente vai me repetir, né? Eu vou falar, precisa de água, filha? Precisa de água. Ela vai falar, precisa de água. Aí eu vou corrigindo, eu falo, filha, preciso de água. Aí, assim, ela vai repetir, pronto, ela aprendeu, gente. Ela não precisa saber decorar, ela vai aprender essas regras depois lá na escola, aí é outra coisa. Mas para início, para ela aprender a entender e falar, não precisa saber regra, não precisa, tá? E é completamente contraintuitivo, não é natural você começar desse jeito, com regra, com um monte de regra na sua cabeça. Não, tá? Então é isso que ele tá falando aqui, certo? Agora, deixa eu só ver aqui que a Andressa estava falando. A legenda em português não tem a ver. Então, Andressa, tem alguns motivos, tá? Às vezes tem a ver com interpretação, tá? Porque eu sempre falo que tradução não é palavra por palavra, é contexto, tem que fazer sentido. Então, existe uma frase em inglês, o sentido daquela frase é aquilo. Existem vários tipos de tradução que eu posso dar para uma mesma frase, sem perder o mesmo sentido, tá? Isso é possível, completamente possível. Então, na hora da pessoa que vai legendar, às vezes é muito particular da pessoa que legenda, ela vai traduzir o que faz sentido para ela, tá? E tem essa questão da legenda, que ela precisa aparecer num determinado tempo. Então, não pode ter muita legenda, tem que ser pouca, porque às vezes ela vai aparecer rápida. Então, você tem nossos olhos, sabe ler numa determinada velocidade. Então, o desafio para a pessoa que legenda conseguir traduzir, ver o que faz sentido ali e colocar num número máximo de caracteres para que o leitor consiga ler aquela legenda. Então, por isso que é tão complicado, às vezes, que a gente vê que fica diferente, né? Às vezes pode ser mancada mesmo da pessoa que traduziu e não soube traduzir direito. Também tem isso. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, é por pura questão de própria dificuldade de expressar aquele tanto de conteúdo ali em inglês em poucas palavras. Deu para entender isso que eu falei? Tá? Era isso que você queria saber? Não sei se é isso que você queria dizer, entender bem, tá? Bom, vamos lá. Ó, continua com o nosso amigo Stephen Krashen, nosso professor lindo, maravilhoso. Ó, vamos lá. Ai, gente, essa parte aqui é linda. É linda demais. O que ele fala? Ele fala assim, ó, que só o input não é o suficiente. Tá bom, já entendi, já tá claro para mim. Eu preciso começar a ouvir inglês e entender muito do que eu escuto. Ah, já, como é que eu faço para entender o que eu escuto? Eu fiz uma live sobre isso, que por onde começar nos seus estudos de inglês. Ela está disponível na minha página do Face e também no meu YouTube, tá bom? Você pode depois lá assistir. Eu falo todo o passo a passo de como é que você faz para começar a entender o que você escuta. Tem todo o passo, são 7 steps, são 7 passos. Eu falei lá tudinho detalhado, tá? Então, vamos continuar aqui, depois você vai lá ver. Ó, e aí ele fala que só o input não é o suficiente, tá? Então, ele fala assim, ó. The acquirer needs to be open to the input. O adquiridor, a pessoa que adquire o idioma, ela precisa estar aberta para esse input, para essa entrada, né? O input gente, o que é o input? É quando eu escuto ou eu leio alguma coisa, tá? Tem a listening e reading. Como é que entra alguma coisa na minha cabeça? Através dos meus olhos ou através do meu ouvido. É isso, tá bom? Ele fala assim, ó. Affective filters must be low enough to allow the input in. Então, os filtros afetivos precisam estar baixos o suficiente para permitir com que a entrada entre. A pé da letra fica muito louco, né? Input in, com que a entrada entre. Com que o que eu leio e o que eu escuto entre na minha cabeça. Eu preciso ter um filtro afetivo baixo. O que é isso? Já vou explicar, tá? Basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte, que ele fala mais ou menos assim, né? You must be involved in the message. Você precisa estar, de alguma forma, envolvido com a mensagem daquilo que você está buscando fazer entrar na sua cabeça,
tá? Aí ele fala assim, ó, vamos lá. Eu resumi, só não ficar lendo muito aqui para vocês, eu resumi em algumas palavras. Ele fala assim, quando a gente está num estado de... quais estados? Unmotivated, lacking in self-confidence or anxious. Anxious. O que é isso? Desmotivado, faltando uma autoconfiança ou ansioso. Se isso está acontecendo, a gente não vai conseguir fazer com que o inglês entre na nossa cabeça. Ele tá falando isso. Então não é só eu ouvir. Se eu tô ouvindo, mas eu tô ansiosa demais. Se eu tô ouvindo e eu tô desmotivada. Se eu tô ouvindo, mas eu não tô acreditando que é possível eu aprender, né? Isso que ele falou, lacking in self-confidence. Você tá em falta com a sua autoconfiança. O que é falta de autoconfiança? Você não acredita que é possível você aprender. Então não vai rolar. Não adianta só você ouvir. Tem também essa parte afetiva, que ela é essencial e faz parte, tá? Então, olha só. Ele continua falando assim. When he is on the defensive, ele tá falando do aluno, assim, em geral, né? Ai, minha gatinha, por favor, não faço isso. Bom, when he is on the defensive, when he considers the language class, é bom que eu não entendo minha letra, né? When he considers the language class to be a place where his weaknesses will be revealed, not released, revealed. O que ele tá falando aqui? Ou as outras situações que não vai rolar, só você ouvir, não vai rolar, o inglês não vai entrar na sua cabeça. Que são as situações que você tá na defensiva. Quando o aprendiz, né? Você tá buscando a pessoa, o aprendiz não, porque ele fala tipo adquiridor, né? Já que a gente adquire uma língua, a gente se transforma não no aprendiz, mas no adquiridor. É tipo isso que ele tá falando, o termo acquirer, com ER no fim, né? Então ele tá falando assim, ó, quando esse adquiridor considera que a aula, né, de idioma, a aula de inglês, no nosso caso, é um lugar onde as suas fraquezas vão ser reveladas. Não vai rolar, porque você está no estado de defensiva, tipo, nossa, todo mundo vai saber que eu não consigo, que eu vou errar, você fica ansioso, então você não sente que é capaz, porque você vai tentar e você erra muito, e você acha que por causa disso você não vai conseguir aprender, e alguém que já se sentiu aqui na sala de aula, já se sentiu dessa forma, numa sala de aula, escreve para mim para eu saber aqui. Porque isso aí ele tá falando o quê, gente? Que se você está se sentindo assim, você não vai aprender, você não vai adquirir o idioma no caso, aprender não. Você não vai adquirir o idioma, tá? Ó, tem alguém fazendo assim, que sim, né? Já rolou isso. Então, ele fala basicamente isso, que a gente precisa estar envolvido na mensagem. Já vou trazer isso aqui pro dia a dia, você vai entender. Eu sei que tá um pouco teórico, mas é necessário, essa aula é necessária, tá? Olha só. Então, vamos voltar naquela ideia que ele falou que a gente precisa aprender inglês igual a forma que a gente aprendeu o nosso idioma materno. Como é que a gente aprendeu? Ouvindo muito. E, gente, geralmente casos excessivos aí, exceções excessivas também, né? Casos, algumas exceções, como é que é o ambiente do lar, assim? Ele tende a ser um ambiente amoroso, não é? Condições, a gente tem condições. Ele fala o quê? Você tem que ter condições apropriadas para aprender. Né? Então, no lar, ele tende a ser um lugar mais confortável, que você se sente à vontade com seus pais, com as pessoas que você convive. Então, é um processo geralmente mais positivo. É assim que a gente adquiriu o primeiro idioma, aí a gente precisa recriar esse ambiente para o aprendizado de inglês. Então, eu preciso me sentir à vontade. Eu preciso me sentir confortável. Tem que ter uma mensagem positiva para mim nesse processo. Se você vai aprender inglês pensando, é muito difícil, eu não consigo, eu tô muito nervoso, eu não gosto do professor, e assim, é uma coisa, esse livro eu não gosto. Gente, não vai rolar. Para tudo. Tá? Então é isso que ele tá falando. Além, o inglês, ele vai na nossa cabeça, você vai conseguir perceber, notar os detalhes de como o inglês é, e isso vai entrar na sua cabeça se você tiver esse estado positivo. Já que tá bom, como é que eu faço isso? Como que é que eu faço isso? Primeira coisa que eu costumo falar a gente precisa ter um vínculo com o material, tá? A gente pode criar essa associação positiva com o próprio material. Então, não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, vamos estudar aqui a história da Irlanda.
Tá bom, talvez tem uma amiga, a Paty, né, que eu falei algumas semanas atrás, a gente até fez uma live aqui no Insta, que ela mora na Irlanda, então talvez para ela pode ser interessante, mas para você, talvez que nunca tenha vontade de ir para Irlanda, não vai, você vai olhar para aquilo e falar, para que eu quero isso, gente? Não, né? Então, assim, começa com algo que é do seu gosto, do seu interesse. Pega materiais que tem a ver com algo do seu gosto, né? O que são esses materiais? Trecho de filme, trecho de seriado, vídeos do seu interesse que tem a ver com o seu negócio, tá? Essa é uma questão. Outra conexão é com o próprio teacher, né? Então, você precisa sentir uma conexão aqui comigo, que venho te falar, te ensinar, te mostrar, tá bom? Precisa ter um envolvimento, tanto com o teacher, tanto com o material, com a mensagem do que você vai estudar. Tem que ter um envolvimento com a mensagem. Não é só estudar as letras, tá entendendo? Isso daí também tem a ver. Vamos supor, por que... Outra coisa aqui, só para falar, para ligar isso com o meu dia a dia, quando eu estava quando eu estava estudando, né, tentando entender os padrões de quem já conseguiu aprender inglês. Eu percebi o quê? Que tinha gente que falava, eu aprendi inglês com música. Eu aprendi inglês com seriado. Eu vejo um monte de seriado, eu repito, vejo várias vezes. Eu vejo com a legenda em português, depois com a legenda em inglês, e eu tiro a legenda, eu vejo várias vezes o mesmo episódio, eu adoro. Eu aprendi inglês em jogos. Tenho jogos e eu converso com as pessoas no exterior e eu escuto muito, tenho que entender lá o que eles falam para continuar no jogo e tal, ou eu preciso ler, entender lá o que está escrito no jogo e tal. Então, assim, geralmente, a maioria das pessoas que aprenderam, elas tiveram esse ambiente confortável de algo do gosto, elas estavam envolvidas com a mensagem que estava em inglês ali, que é a música, que é o seriado, que é o vídeo, que é o filme, enfim, alguma coisa do gosto, tá? Então, essa parte eu acho que eu expliquei bem, deixei bem claro para você. Então, agora é o seguinte. Se você quer aprender a falar inglês de forma natural, com fluência, que é fluência? Fluida, que flui, que nem o rio. Flui, isso que é fluência, tá? Vem, automático, assim. Automático, natural, fluida. Para de ficar estudando um monte de regra. Para de ficar fazendo exercício que vai testar o seu conhecimento, tá? Você precisa... Porque o que acontece toda hora você está fazendo exercício que vai testar o seu conhecimento? Você geralmente tem um clima de ansiedade envolvido, não é? Você vai fazer uma prova, você não fica nervoso, eu vou fazer a prova e tem um exercício lá e eu não sei se eu entendi direito isso aqui. Fica um clima ansioso, assim. Gente, não, para tudo, tem que ser leve, o aprendizado tem que ser positivo, tem que ser confortável, você tem que se sentir à vontade, tem que ouvir muito inglês, entender muito do que você entende. O passo a passo está na minha live. Por onde começar ou recomeçar os seus estudos de inglês. Está lá naquela live. Então é o seguinte, aqui no Jaque Camilo, inglês para empreendedoras, você não vai aprender inglês. Eu não vou te ensinar inglês. Eu vou te ensinar como que você adquire inglês. Porque é só quando a gente adquire. O que é adquirir? É quando o inglês entra na cabeça. É só quando você adquire inglês que ele vai sair de forma natural, fluida e automática. Certo? Outra coisa, você precisa alinhar o seu objetivo, né? Falar disso também. A pessoa quer tanto falar inglês e fica... Gente, só para falar aqui, já, então eu nunca vou estudar nunca vou estudar gramática, mas isso aí depende. Qual é o seu objetivo? Tem que alinhar o seu objetivo. Se o seu objetivo é conseguir se virar bem, entender super bem, entender bem o que falam com você e conseguir se virar numa conversa, você não precisa. Não precisa mesmo. Agora, se você vai fazer um mestrado no exterior, no caso aqui das empreendedoras, não acredito que tenha tantas empreendedoras que queiram fazer mestrado, porque geralmente as empreendedoras tendem a seguir uma linha um pouco diferente da acadêmica. Mas vamos supor que seja o seu objetivo, tá? Você quer fazer um mestrado. E aí, para fazer um mestrado, você precisa fazer a prova do TOEFL. E o TOEFL tem lá um monte dessas coisas mais que tem mais a ver com o inglês mais tradicional. Você tem que saber as regras, né? E para você estar dentro lá do mestrado, você precisa estudar essas regras e saber. Aí sim você tem um objetivo, é diferente,
Tá entendendo o que eu tô falando? Agora, se o seu objetivo é conseguir falar, se virar bem, você não precisa. Você, no máximo, precisa entender algumas pitadinhas de algumas coisas só para clarear o seu pensamento. Mas na hora de falar, você não vai precisar ficar pensando naquele monte de coisa. Vai vir, vai vir. Pode servir só para você ter um entendimento ali de alguma coisa, que é a forma que eu ensino, tá bom? Talvez você já tenha visto algumas aulas minhas do YouTube, tenham ensinando um pouquinho, mostrando como é que é isso, ok? Bom... Gente, é isso que eu vou falar hoje, é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Essa aula era super necessária. Eu sei que talvez não tenha sido a live mais legal do mundo, né? Que vai atender uma super necessidade minha, mas são conceitos que precisam estar claros. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu nunca fiz uma live detalhando isso, explicando isso com clareza. Quase toda live eu explico um pouquinho, mas eu nunca fiz uma live explicando tão a fundo sobre isso. E eu acredito ser super importante para que você entenda qual é o caminho que a gente vai seguir aqui. E todo o caminho que você for usar para os seus estudos, para você adquirir o seu idioma, tem que estar dentro disso, focado em ouvir e entender muito inglês, focado em ver materiais do seu gosto, do seu interesse, focado em você criar um ambiente confortável. Por isso que um ambiente online, às vezes, é tão bacana, porque você está na sua casa. Por isso que, às vezes, videoaulas são boas, porque você pode pegar um cafezinho, tomar um cafezinho, comer uma bolachinha que você gosta, para assistir uma aula e estudar ali tranquilamente. Você vai estar criando esse ambiente positivo, confortável. Você vai, como material do seu interesse, você vai ter um envolvimento ali com aquele conteúdo. E isso vai naturalmente, assim como quando a gente é criança, tá entendendo? A gente está recriando um ambiente de quando a gente é criança. Ouvindo muito em um ambiente confortável, agradável, com alguém que a gente sente conexão. Que no caso sou eu que estou aqui. Trazendo essa situação para você, te ajudando a aprender inglês. Tem que ter uma conexão aqui com a teacher, ok? Então, é isso. A partir de agora, acredito que vai ficar muito melhor na hora de eu fazer minhas lives, para que não confundam mais. Fala, Jaque, me explica aí os detalhes do quero saber o futuro do inglês. Olha, não vou te fazer uma aula explicando o futuro do inglês, porque não é isso que eu acredito, de acordo com o que não só acredito, mas que o estudioso Steven Krashen nos traz, que vai te ajudar a aprender inglês necessariamente. Antes eu vou te fazer uma pergunta. Quantos por cento de um vídeo que você assiste totalmente em inglês você consegue entender? Tem que saber o passo a passo. O primeiro passo é você conseguir entender muito bem. E eu não vou sossegar enquanto não conseguir te ajudar a você escutar alguma coisa e entender muito bem. É aqui que é esse ponto que a gente está. Você precisa primeiro aprender a ouvir e entender muito bem. E é nisso que eu vou ajudar cada um aqui, que está aqui comigo. Cada uma mulher empreendedora, ok? A verdade, minha futura teacher. Ok? Eu vou adorar, Fê, dar aula para você. Vai ser um prazer. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Então, a gente se vê nas próximas lives. Bye!